o Andreas Blasodakis, que está online aqui com a gente. Andreas, seja bem-vindo. Beleza. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem aí? Oi, Andreas, estamos agora te vendo e te ouvindo. Estava passando aqui uma vinheta com a sua foto e seu nome. Agora esse palco é todo seu, nosso público presencial e virtual te assistindo. É com você, Andreas. Obrigado. Bom, depois dessa grande apresentação aqui, né, eu tenho que colaborar com vocês aqui da maneira mais assertiva possível. Estou muito feliz de estar participando junto com vocês. Tenho a certeza que eu gostaria de estar junto com vocês pessoalmente, mas infelizmente casou numa semana que foi a semana de lançamento das propriedades digitais no Brasil, que de certa forma está contribuindo para essa palestra, né? Porque o tema aqui é essa disrupção que a gente está fazendo. Eu estava observando um pouco o bate-papo de vocês, muito legal, né? As empresas de construção muito preocupadas com a tecnologia e com a experiência, né, que leva o nome desse evento. Então, a gente vai falar na experiência como um todo, não só na hora da construção, mas depois na aquisição e venda e tudo mais. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para ajudar no bate-papo, mas eu vou tentar ser o mais didático possível para que vocês saiam daqui assimilando o conteúdo que eu estou trazendo para vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Ok, vocês enxergam a minha tela aí, né? Deixa eu só tirar para o lado aqui. Ok. Bom, vamos lá. A ideia hoje aqui é falar um pouco para vocês sobre como que a gente foi chegar nesse nível de digitalização no mercado de real estate, né? E esse código de barra que vocês enxergam aí, se alguém escanear ele, né, cuidado que vocês vão estar escaneando uma propriedade digital. Ali está codificada uma propriedade digital que está ligada numa escritura física que está lá em Porto Alegre, tá? Então eu vou explicar para vocês o que a gente está fazendo, né, e por que a mídia ficou tão interessada nesse negócio nessa semana que a gente acabou divulgando para o mercado, tá? É uma longa jornada aqui, né, que a gente está seguindo, mas eu vou tentar responder para vocês o que isso tem a ver com a digitalização que a gente vê nas outras economias, nas outras verticais da economia, tá? Então não é um ato isolado, tá? Bom, quais são os requisitos, antes de tudo, vocês que estão aqui representando o mercado imobiliário, né, de construção, quais são os requisitos, né, na hora da procura por novos espaços, né, investimentos em real estate, né? Basicamente, as pessoas estão atrás de liquidez, né, acesso, geração de renda e a valorização daquele bem. Então, esse é o primeiro pressuposto que vem na cabeça logo. Mas não é só isso. Na experiência do usuário, falando em termos de produto, a gente busca também segurança, né, no regulamento da escritura, utilizar as novas tecnologias de blockchain e tudo mais, né, e estar compatível com a lei. E, por último, está adaptado, né, às novas experiências que o mercado tem trazido para esse mercado da construção, né, como é se posicionar num mercado global, cada vez mais global, né, cada vez mais as carteiras digitais estão aí, né, vocês estão ouvindo falar. Na semana passada, o Facebook anunciou o tal do metaverso, eu não sei se vocês entenderam bem o que eles estão falando, mas tudo isso é baseado em tokens não fungíveis, que é o que a NetSpace fez com as propriedades, e tudo se conversa, né? Então parece que eu estou falando de um tema um pouco estranho, mas na verdade isso aqui já vem ocorrendo há mais de 20 anos. Tá? Quando me apresentaram, eu fundei realmente 18 startups, mas não foi porque eu sou louco por startups somente, é porque eu tive que acompanhar esse mercado nos últimos 20 anos, né? E daí saíram as principais empresas de celular do país, tá? A Móvel, eu sou um dos fundadores, realmente, é o Play Kids, o iFood a gente não fundou, mas comprou quando era um bebê bem pequenininho, né? E ajudou ele a crescer. E depois o Delivery Center e a NetSpace são as empresas que têm a ver com o real estate. É aí que o tijolo começa a falar com o digital, tá?
Então, o que aconteceu, né, quando falaram um pouco ali da era do Big Brother, né? Esse mercado de digital e celular, ele começou há 20 anos atrás, então não é uma coisa nova. Se vocês não estão bem familiarizados com celular e internet, basicamente tem aí 20 anos de estrada esse negócio, tá? Ele andou 10 anos somente com messaging, né, com o tal do SMS que vocês conhecem. Depois teve uma era de aplicativos, então, assim, quem está pensando em fazer aplicativo hoje, esse mercado tem mais de 10 anos no mundo, né? Ele começou em 2009 aqui no Brasil, a era dos aplicativos. E aí depois começou a mudar um pouquinho, pessoal, só para vocês entenderem por que a gente chegou lá na propriedade digital, porque começou a ter a era dos marketplaces, então, que é um conjunto de vendedores no mesmo lugar. Tá? Então, quando você olha para uma loft hoje, ou para um quinto andar, eles estão surfando essa onda aqui que tem mais de 10 anos. Então, não é uma coisa nova. Basicamente, ela é nova no mercado imobiliário, mas no mercado de sellers tradicionais, né, como os sellers do Mercado Livre, isso aí já tem mais de 20 anos. Então, essa era vem vindo desde lá. Depois aconteceu uma coisinha nova em 16, que foi o que a gente chama de O2O era, uma era onde o online começa a casar com o offline. É importante vocês entenderem isso, porque é onde o real estate começou a participar das plataformas digitais. Tá? Por último, a gente está numa era que eu chamo aí de blockchain era, ou até de metaverse, né, o metaverso, a era do metaverso, né, que é onde a gente vai ter uma realidade quase que paralela em todas as partes da economia. Tá? Então, eu só circulei aqui essa era aqui de marketplace e de online to offline, porque foi realmente onde o tijolo começou a andar lado a lado com os bits, né, com as plataformas digitais. Foi quando o mercado de vocês, aí, que já estão há mais tempo nesse mercado, começou a andar de mãos dadas com as plataformas digitais. Né? Aqui eu faço uma brincadeira, né, fim com N, porque não é fim de final da história, mas é que o final da história acaba numa fintech. Todo mundo que você vê nesse mercado, né, está indo para o mesmo caminho, inclusive a Loft, inclusive o Quinto Andar, inclusive a Vitacom, inclusive a House. É um caminho igualzinho ao caminho do iFood, o caminho da Rappi, o caminho da Amazon, o caminho do Mercado Livre. Todas essas plataformas digitais, a digitalização da economia, visa que se opere numa fintech, que é uma empresa de tecnologia que tem por trás o login do usuário e o meio de pagamento. Basicamente é isso. Tá? Aí eu faço uma brincadeira aqui dizendo que os caras líderes mundiais já estão até fora da órbita, né? Já passaram da linha de órbita, a Amazon, Virgin, Tesla, né? São os grandes inspiracionais para o mercado de tecnologia. E se a gente fosse olhar como é que está a nossa preparação como startup, né, a gente começou nesse ano como uma empresa jurídica, uma legal tech, que é onde a gente construiu os pilares dessa plataforma de digitalização da propriedade. Em seguida, uns 2 meses atrás, a gente passou a atuar como uma PropTech, que foi quando a gente começou a fazer as alianças com o mercado. Foi daqui que saiu a parceria com o Imóvel Web, e que possibilitou a gente fazer a comercialização da primeira propriedade digital do Brasil, né? E vem coisa nova pela frente, que é a aliança com as empresas que já são fintechs. Para quê? Para que a gente faça a extensão do mercado para o financiamento digital, a hipoteca digital e tudo que há de desdobrar de uma transação digital. Tá? Então, basicamente, como se fosse um foguete, né, indo em vários estágios. É muito longa essa viagem, e não dá para fazer de uma vez só. Bom, Andreas, então vamos fazer aqui um comparativo com o mundo real, né? Porque vocês devem ter ficado meio apáticos, né? Onde é que esse cara está nos levando com o pensamento, né? Vamos voltar um pouquinho para a Terra aqui e vamos ver o que já está sendo feito em Terra. Esse processo que eu acabei de explicar para vocês, ele está sendo construído há 20 anos. E começou com esses caras que estão aqui na direita, a antiga Magazine Luiza, que hoje é Magalu, Americanas, Mercado Livre, Amazon. Esses caras, eles estavam nas bordas da cidade, mas eles já tinham intenção de chegar nessa parte de baixo do slide, que é o Fintech Arena, que é virar uma fintech. Tá? De uns anos para cá, eles começaram a se preocupar com as entregas de mesmo dia. E por que eu falo isso para vocês que são construtores, alguns de vocês? Talvez tenha alguém aqui da área de galpões
né, de logística e tudo mais, né? Mas o que aconteceu há alguns anos atrás? Alguns anos atrás, o e-commerce começou a entrar na cidade. E eu vi um bate-papo de vocês falando sobre o bairro planejado, que a gente tem que se preocupar não só com o edifício, né, mas com o contexto. É aqui que começa o impacto do mobiliário urbano, causado pelo e-commerce, porque o e-commerce começa a entrar na cidade. Tá? Só que ele não entrou de vez, assim, ele começou a entrar 10 anos atrás, e apenas 5 anos atrás que ele começou a entrar de vez. E como que o e-commerce entrou dentro da cidade? E começou a sacudir o mobiliário urbano da cidade. Ele entrou através de comida, delivery de comida. Então vocês devem ter visto lá os movimentos de iFood, Rappi, Uber Eats, iFome e toda essa galera aí. E por que eles estão trabalhando com comida? Porque eles querem vender sanduíche? Não, porque eles querem dominar o comércio do futuro. E comida é um bom jeito de entrar e conquistar os usuários, clientes de vocês. Tá? Vocês vão ver que no final tudo se encaixa aqui e as coisas conversam entre si. Um outro jeito de entrar na cidade e impactar o mobiliário urbano, os estacionamentos, uma série de coisas, é através da digitalização das corridas de táxi. Né? Isso já ocorreu. Se vocês não têm a informação, o estacionamento dos shoppings já teve uma perda de 7% do seu movimento por causa do Uber. Né? Sendo que shopping tem 20% da sua receita baseada em estacionamentos. Então, é um negócio que impacta mesmo o mobiliário urbano. O que vai ser feito com esses estacionamentos? Não só os dos shoppings, né, mas os das cidades em si. Serão novos galpões urbanos, né, e tudo mais. Então, essa revolução impactou bastante. Esses dois caras, comida e táxi, impactaram, mas as pessoas não enxergaram ainda onde é que a gente estava chegando com essa economia. Né? De fato, a última atacada aqui, um pouquinho antes da pandemia, os bancos entraram nesse negócio, tá? Porque quem que manda no mundo, né? O manda no mundo são os bancos, os donos do real estate e os governos, basicamente esses três caras que mandam no mundo, né? E esses caras não tinham entrado nessa jogada aqui, mas os bancos entraram. Pouquinho antes da pandemia, eles tiveram a sorte, aqueles que entraram, né, de cabeça, como o Banco Inter, Nubank, eles tomaram um impulso muito grande por causa da entrada do Pix, né? Então, eles também estão nessa jogada. Aí você vai perguntar assim, mas Andreas, por que tu está misturando o logo do Inter, do Banco Inter, que nem se chama mais banco, né, com o logo do iFood aqui? É porque o Inter vende comida. Se vocês não sabem, mas o Inter tem milhões de pedidos por dia sendo feito de marketplaces de comida. Então, por que ele faz isso? Para aumentar a rotatividade do negócio dele. Mas o que ele quer vender no futuro? Ele quer vender os apartamentos da real estate, da MRV também. Então, está tudo meio que coligado, tá? Por último, e fazendo até uma alusão ao anúncio do Facebook na semana passada, essa galera que eu coloquei por último, que é a galera do instant, né, da instantaneidade, das redes sociais e tudo mais, são esses caras que tendem a mandar nesse mercado. Então, assim, talvez o próximo apartamento vocês não vejam ele no quinto andar, mas vocês vejam ele no futuro TikTok ou tudo mais. Então, esses caras estão surfando a mesma onda que todos esses aplicativos aqui. Perguntinha básica, pessoal, mas onde é que está o real estate? Essa palestra aqui, esse público é o público de construtora. Cadê vocês? Vocês estão aqui, ó. Lá do lado direito, basicamente 20 anos atrás. Tá? Então, isso aqui é uma provocação que eu estou fazendo, né? E foi por isso que a gente montou a NetSpace, porque ao real estate poder se encaixar nesse negócio, ele vai entrar no jeito que eram as plataformas há 20 anos atrás, que são plataformas offline, né, que a transação é offline. Então, quando você olha aqui para os logotipos que eu coloquei do quinto andar, né, e da Loft, você está olhando para uma empresa que tem transações analógicas, não digitais. Como é que esse cara vai concorrer com o pessoal da esquerda? Não tem como concorrer, vai perder o jogo. O usuário do futuro vai procurar um imóvel no Banco Inter, não vai procurar no quinto andar se ele não fizer nada. Tá? Isso numa outra escala para todas as imobiliárias também. Né? Então, o que a gente fez aqui? A gente trouxe o conceito da propriedade digital que pudesse ser transacionada do mesmo jeito que os bancos trabalham na velocidade de um Pix, para que essa galera pudesse concorrer no futuro, né, com esse mercado aqui. Bom, bastante informação, né? Eu estou tentando ser rápido e didático ao mesmo tempo, para que eu possa contribuir, né, com a cabeça de vocês e que vocês saiam aqui
cheio de dúvidas e provocações para conversar com o resto do mercado. Tá? Falando um pouco sobre a tecnologia que a gente utiliza, que é a tecnologia de blockchain, ela é um negócio muito disruptivo, porque ele vai contra a concentração de poder. Ele pode ser até um pouco anarquista, né, no seu primeiro estágio. Então, a gente foi procurar como adaptar a tecnologia blockchain para que ela fosse bem aceita pelo mercado. E como é que uma tecnologia é bem aceita? Quando ela não aparece. Então, imagina um corretor de uma empresa de vocês, uma imobiliária, ou uma construtora que tem imobiliária junto, tendo que explicar que o apartamento é em blockchain. Ninguém vai querer comprar, isso é um absurdo, né? Então, a gente olhou para o mercado e só havia aplicações do blockchain para gerar derivativos imobiliários, que é um mercado mais especulativo, não no mau sentido, mas no sentido de, vou comprar R$1.000 de um apartamento que está na planta para tentar vender por 1.200 depois. E a CVM não gosta muito disso, e com razão, porque é aí que acontecem os golpes e tudo mais, né? Então, a gente foi correr atrás de um modelo que digitalizasse a propriedade, tá? Como é que a gente faz isso? Bom, todo mundo sabe que a coisa mais sagrada de uma propriedade é a sua escritura. Então, a gente foi lá entender no Registro Geral de Imóveis como é que a gente poderia fazer isso, tá? Bom, antes de explicar como é que a gente fez, eu só vou botar aqui na tela alguns, depois vocês vão ter acesso a essa apresentação, então não fiquem preocupados aqui em anotar, mas basicamente, com a tokenização, a gente conseguiu gerar fracionamento, eu posso vender essas unidades fracionadas, eu já vou mostrar como. A gente aumentou a liquidez, aumentou a capacidade de customização, automação. Eu poderia até, ao vender um apartamento, abrir a porta dele, se a pessoa fosse proprietário, ou vice-versa, se ela deixar de ser proprietário, deixar de abrir. Eu aumento a eficiência na transação, o tempo da transação que passa a ser de semanas para segundos ou minutos, né? Gerando uma transparência, porque esse banco de dados do blockchain não é de ninguém, é um banco de dados da comunidade blockchain, ele está salvo aí mundo afora, em mais de 60 mil computadores, então é uma coisa que não é um controlador aqui, o banco de dados não é da NetSpaces e não é do cartório, não é de ninguém, o banco de dados é da comunidade. Tá? E com isso a gente consegue gerar derivativos de produtos inéditos, como financiamento digital, hipoteca digital, venda fracionada e tudo mais. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas qual é a mágica desse negócio? Como é que esse pessoal fez para poder conviver com a lei, né? Então, a primeira coisa foi não negar a lei, foi residir em cima da lei e criar em cima dela tecnologia suficiente para que a gente pudesse acompanhar os passos que o próprio Facebook está dando aí, né? Transformando a sua empresa para um mundo digital, né? Totalmente digital. O que nós fizemos aqui na figura da direita? Nós temos aqui a averbação de uma transação que foi feita na matrícula de imóveis, lá no caso aqui da primeira zona lá de Porto Alegre. Tá? O que contém nessa matrícula aqui, para quem está bem familiarizado com a matrícula e for talvez aí da área de direito ou da área de compra e venda, né? A gente pegou e fez o que a gente chama de uma permuta. Nós emitimos uma quantidade de tokens suficientes para fazer uma permuta por um imóvel físico, que havia uma propriedade civil dele registrada em cartório. E fomos lá no tabelionato e fizemos uma escritura, dizendo que esse token foi permutado, que esse apartamento, né, foi permutado por um token denominado NetSpaces, símbolo NET002A, registrado na blockchain da rede Ethereum, e aí tem o endereço da rede, a hash da rede aqui, que eu não vou ler, tá? Mas o que aconteceu quando a gente fez isso, pessoal? A gente passou a dar dinamicidade para o papel. Aquele papel que era estático e parado lá no registro de imóveis, ele passou a ser espelhado, eu até vou abrir aqui no meu celular, numa carteira digital. Então eu consegui espelhar a propriedade daquele imóvel dentro do meu celular. Eu estou aqui, eu já vou mostrar para vocês todas as minhas propriedades que estão aqui no meu celular. Então, assim, não é que eu vou olhar a propriedade, mas eu tenho aqui um botãozinho de comprar e vender. Eu posso vender para qualquer um de vocês aí, se vocês depositarem aí R$10.000 na minha conta,
um Pix, eu poderia vender em questão de segundos. Tá? Então, assim, isso aqui foi uma disrupção muito grande que a gente fez, e para dar segurança nessa disrupção, o que nós fizemos? Criamos um segundo pilar. Ao fazer essa permuta, nós realizamos a amarração com um regulamento. Esse regulamento ele tem uns 70 artigos, e ele regula o fazimento da propriedade digital, o desfazimento e tudo que o proprietário digital precisa gozar desse bem imobiliário. Então, ele pode usar, fruir, vender, comprar, tudo mais, com os fluxos aqui bem exemplificados. Tudo isso está guardado em 2 veículos, tá? Mas aqui a gente já, para quem é de construtora, a gente está fazendo e preparando veículos para as próprias construtoras. Então, assim, imagina, uma construtora a construtora ABC teria a empresa chamada ABC Propriedades Digitais. E lá ela guardaria todos os ativos dessas propriedades digitais. Tá? Eu já vou explicar como é que isso se dá na prática, tá? E a outra empresa é uma empresa de gestão, ela que vai cuidar da integração com o mercado, vai colocar isso para listar no imóvel web, no quinto andar, na loft, vai botar, se for para compra e venda, coloca num tipo de portal, se for para a locação, coloca em outro tipo de portal. Tá? Por último, em cima disso, foi construída uma plataforma, que é a plataforma NetSpaces. É como se fosse um chassi, né, que dá acesso a cada um de vocês que não são exatamente da área de tecnologia, ao mundo blockchain, ao mundo dos NFTs, né? E para que vocês possam também surfar essa onda. Então, esse foi o formato que a gente fez. Deixa eu dar um exemplo aqui, como é que fica a cadeia de mercado. Então, assim, a NetSpace está lá integrada na cadeia. Quem é que está nessa cadeia? Todo mundo que vocês conhecem. Aqui são alguns exemplos, né? Existe aqui na primeira camada da esquerda a galera de originação, que constrói os imóveis, que são, a maioria de vocês aí são construtores. Então, ao construir, o que a gente está falando para esse pessoal? Destinar cerca de 10% do inventário para fazer, no momento da matrícula, a criação desse token para que esse imóvel já nasça em propriedade digital. Se fosse daqui a uns anos, eu ia dizer para fazer 100%, porque vocês não têm prejuízo nenhum, a escritura continua estando lá, né? E a diferença é que você consegue ter uma parte do seu inventário, pelo menos, para entrar nesse tipo de desenvolvimento e entender como funciona. Depois que o imóvel está criado digitalmente, ele segue normalmente o resto da cadeia, que é listar nos grandes portais, entrar, as imobiliárias acessam os inventários, é feita a transação de forma digital, e o processo todo acontece. Aqui o pessoal que está ajudando a gente a fazer, tem um grupo aí de 20 pessoas nessa empresa, né, e aqui são os principais fundadores. Eu fico aqui à disposição, né, para perguntas de vocês. Vou deixar aqui na tela enquanto isso. Vamos voltar aqui. Opa! Eu espero ter gerado aí uma grande parte de dúvidas, né, e não sei se a gente tem tempo, umas 2, 3 perguntinhas eu fico à disposição.